Se você tem mais de 55 anos e gosta de plantar em casa, ou compra melão e fica curiosa com essas verdades da internet, esse vídeo é para você. Muita gente diz, melão só dá se tiver abelha, e outras pessoas juram que dá do mesmo jeito. Hoje eu vou te mostrar a verdade, bem simples, sem enrolação, quando o melão realmente precisa de abelha, quando não precisa, e o que fazer se o seu pé de melão não está pegando fruto. Fica comigo até o fim, porque no último ponto eu vou te contar um detalhe das flores do melão que quase ninguém explica menos, e é isso que faz muita gente achar que não dá melão de jeito nenhum. Tópico 1 menos a verdade, melão quase sempre precisa de polinização, e a abelha é a principal ajudante. A verdade é a seguinte, o melão normalmente precisa sim de polinização para virar fruto de verdade. Não é superstição, é biologia simples da planta. O melão, como a melancia, o pepino e a abóbora, costuma ter flores masculinas e flores femininas separadas na mesma planta. E isso muda tudo. A flor masculina é como se fosse a flor do pólen. Ela aparece em grande quantidade e o pólen precisa chegar até a flor feminina. A flor feminina é a que tem, bem na base, um mini frutinho como se fosse uma bolinha pequena. É dali que o melão cresce, mas só se o pólen chegar. E quem faz esse serviço na natureza? Insetos polinizadores. E entre eles, a abelha costuma ser a campeã. A abelha vai na flor buscar alimento e, sem querer, leva pólen grudado no corpinho e transfere para a flor feminina. É como se ela fizesse a ponte. Sem essa ponte, a flor feminina até aparece, mas muitas vezes ela cai e aquele mifro não desenvolve. A pessoa olha e pensa, está dando flor, mas não dá melão. Agora, atenção, dizer que precisa de abelha não significa que só existe abelha no mundo. Outros insetos podem ajudar, mas a abelha é a mais eficiente e constante. Também existe situação em que a planta até engana e começa um frutinho, mas sem polinização adequada, pode ficar deformado, pequeno ou cair no meio do caminho. Então, resumindo esse primeiro ponto, sim, na maioria dos casos o melão depende de polinização e a abelha é a principal parceira. Se não tiver polinizador por perto, a produção cai muito. Tópico 2. Meu pé de melão flore, mas não pega fruto. Os sinais de falta de polinização, o primeiro sinal clássico é muita flor e pouco fruto. Você vê flor todo dia, mas melão mesmo quase nada. O segundo sinal é, aparece o mini frutinho na base da flor feminina, mas depois de 1 a 3 dias ele amarela e cai. Isso é muito comum quando o pólen não chegou direito. Outro sinal é fruto que pega mas fica estranho, melão torto, com uma ponta mais fina ou meio irregular. Pode ser polinização fraca. E tem um detalhe importante, às vezes a pessoa olha e só vê flor, mas está vendo mais flor masculina do que feminina. E aí ela acha que não tem abelha, quando na verdade ainda não veio a fase da flor feminina direito. O melão pode variar o ritmo de flores conforme o clima. Em dias mais frios ou chuvosos, a planta até dá flor, mas a visita de insetos diminui e a chance de polinização cai. Se você planta em local muito fechado, com tela, muro alto, varanda sem circulação ou longe de plantas com flores, você cria um cenário de a flor está ali, mas ninguém visita. Outro ponto, se perto do seu quintal tem muita aplicação de veneno, ou se usa um inseticida forte, muitas vezes os polinizadores somem menos e o melão sofre. E tem ainda o horário. A polinização costuma acontecer mais quando está clarinho, de manhã, com tempo seco. Se naquele horário não tem inseto, perde a chance. E sabe uma confusão comum? A pessoa vê uma flor e pensa que qualquer flor vira melão, mas não só a flor feminina vira fruto. Se você não aprende a identificar, parece que não dá certo nunca. Então, se o seu pé de melão não está pegando fruto, antes de desistir, observe, tem flor feminina, tem visita de inseto de manhã, o mini fruto cai.
Isso já mostra se o problema é polinização. Tópico 3- Como chamar as abelhas. 10 jeitos simples de aumentar. A polinização no quintal, o jeito mais simples é ter flores por perto. Abelhas vão onde tem flor. Sem flor, elas nem passam ali. Você pode plantar, perto do melão, coisas que chamam polinizadores, como manjericão, alecrim, hortelã, girassol, tagete escravo de defunto e outras florzinhas fáceis. Outra dica: tem água limpa disponível. Às vezes a abelha está na região, mas precisa de um pontinho de água. Um pratinho raso com pedrinhas já ajuda. Evite usar inseticida, principalmente no período de flor. Se precisar controlar praga, prefira soluções mais leves e bem orientadas, porque veneno forte espanta e mata polinizador. De manhã cedo, quando as flores abrem melhor, tente não mexer muito na planta. Deixe aquele horário tranquilo, porque é quando a natureza trabalha. Se você tem espaço, plantar outras culturas que florescem em épocas diferentes ajuda a manter abelhas na área o ano todo. Assim, quando o melão florescer, elas já estão por perto. Outra coisa: vento e sol. Melão gosta de sol e polinizador também. Lugar úmido e escuro demais diminui, visita. Evite cheiro forte químico perto do pé, perfume pesado, repelente. Produtos pulverizados em excesso podem atrapalhar os insetos a se orientarem. Se seu quintal é todo cimentado, sem planta, o melão fica sozinho num deserto. Quanto mais verde ao redor, mais vida aparece e a polinização melhora. E um segredo simples: quando você vê a abelha trabalhando, não espante. Ela não está ali para te atacar. Ela está ali fazendo a fruta nascer. Se você respeita, ela continua vindo. Tópico 4. E Sergipe não tiver abelha? A polinização manual passo a passo e o que acontece na produção comercial se você mora em apartamento. Em área sem polinizador, ou se as abelhas sumiram, existe uma solução caseira: polinização manual. O primeiro passo é aprender a diferença. Flor masculina geralmente vem com cabinho fino. Flor feminina tem um carocinho na base parecendo um mini melão. O melhor horário costuma ser de manhã, quando a flor está mais aberta e o pólen mais fresquinho. Você pode pegar uma flor masculina, tirar as pétalas com cuidado e encostar o miolo dela no miolo da flor feminina, como se estivesse passando o pólen. Também pode usar um cotonete ou pincel macio, encosta no pólen da flor masculina e depois encosta na flor feminina. Faça isso com delicadeza, sem machucar. Se a flor feminina foi bem polinizada, o minifruto tende a continuar crescendo nos dias seguintes. Isso é tão real que, em alguns lugares, agricultores colocam colmeias perto da plantação porque sabem que sem polinização, a produção despenca. Em estufas e ambientes fechados, muitas vezes se usa colmeias controladas ou técnicas para garantir que o pólen chegue no lugar certo. E aqui está a verdade que pouca gente fala: não é magia da abelha. É o pólen chegando na flor feminina. A abelha é a melhor mensageira mas o objetivo é o pólen. Então, se você não tem abelha no seu quintal, não se desespere, ou você atrai polinizadores, ou faz manualmente. Seu melão pode sim produzir, desde que essa etapa aconteça. Tópico 5 - o bônus para sua saúde. Como melão podemos ajudar depois. Dos 55 e jeitos certos de consumir, agora que você entendeu a verdade da produção. Vamos para o bônus. O melão é uma fruta que muita gente subestima, mas ele pode ser um aliado principalmente para quem sofre com calor, cansaço e pressão oscilando. O melão é rico em água. Isso ajuda na hidratação, e hidratação é uma das coisas que mais impactam circulação, intestino e até disposição. E quando a pessoa está desidratada, pode sentir mais dor de cabeça, fraqueza e até sensação de corpo pesado. Um alimento hidratante pode contribuir muito no dia a dia. O melão também traz minerais, como o potássio, que é conhecido por ajudar o corpo a equilibrar líquidos.
Isso pode ser interessante para quem sente inchaço, desde que cada pessoa observe sua própria condição. Para quem tem intestino preso, o melão pode ajudar porque hidratação mais alimentação mais leve geralmente melhora o trânsito intestinal. Não é milagre, mas pode contribuir. Como consumir melhor? Uma porção simples no café da manhã ou no lanche, 1 a 2 fatias médias já é suficiente para a maioria das pessoas. Se você tem diabetes ou açúcar alto, o segredo não é proibir melão, e sim controlar porção e contexto. Comer com fonte de proteína ou fibra junto pode ser uma estratégia melhor do que comer sozinho em grande quantidade. Uma ideia prática: melão com iogurte natural ou com um punhadinho de sementes se você tolera bem, porque isso costuma reduzir pico de fome e dá mais saciedade. À noite, se você tem refluxo ou estômago sensível, observe, algumas pessoas se sentem melhor com fruta mais cedo. E tudo bem ajustar ao seu corpo. E o principal, melão é simples, acessível e pode entrar como uma opção leve no dia a dia, menos sempre com bom senso. E se você usa remédios contínuos ou tem doença renal, diabetes descompensada ou restrição alimentar, vale conversar com seu médico ou nutricionista. Avisos importantes: segurança e bom senso se você tem diabetes, pressão alta, problema nos rins ou usa remédios diários. Não mude sua alimentação de forma radical por conta própria. Fruta é alimento, ajuda sim, mas não substitui tratamento. E cada organismo reage de um jeito. E se você vai plantar em casa, cuidado com alergias e com o uso de produtos químicos. Evite venenos fortes perto de onde você colhe alimento. Então, a verdade ficou clara: melão geralmente precisa de polinização. E a abelha é a grande parceira porque ela faz o pólen chegar onde precisa. Se não tem abelha, você não está sem saída. Dá para atrair polinizadores com plantas e flores. Ou fazer polinização manual de um jeito bem simples. E olha que bonito, quando a gente entende como a natureza funciona, a gente para de sofrer e começa a conduzir a vida com mais sabedoria, menos no quintal e na saúde. Agora eu quero saber de você: no seu quintal aparece abelha? E você já tentou polinização manual alguma vez? Comenta aqui embaixo que eu vou ler. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal Segredos das Frutas e Legumes, ativa o sininho e compartilha com alguém da família que ama plantar ou que adora melão. Aqui a gente fala de saúde e natureza de um jeito simples, com carinho e com verdade.